Série de escatologia. Quem é o anticristo? Resposta. Há muita especulação sobre a identidade do anticristo. Alguns dos alvos mais populares são Vladimir Putin, o príncipe William, Mahmoud Ahmadinejad, Papa Francisco. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Barack Obama, o atual presidente Donald Trump. São os alvos mais frequentes de vários. Então, quem é o anticristo e como que vamos reconhecê-lo? A Bíblia nos diz nada específico sobre onde o anticristo vai surgir. Muitos estudiosos bíblicos especulam que ele virá de uma confederação de 10 nações, ou de um império romano renascido, descrito em Daniel capítulo 7, versículo 24 ao 25, Apocalipse 17, verso 7. Outros veem como um judeu, já que ele teria que ser um para poder clamar ao ser o Messias. Tudo é apenas especulação, já que a Bíblia não diz especificamente de onde o anticristo vai surgir e qual a sua raça será. Um dia o anticristo será revelado. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso de número 3 a 4, nos diz como queremos reconhecer o anticristo. Abre aspas. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, ao ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Fecha aspas. É provável que a maioria das pessoas que estiverem viva quando o anticristo for revelado vai estar muito surpreso com a sua identidade. O anticristo pode estar vivo hoje ou não. Martinho Lutero estava certo que o papa da sua época era o anticristo. Durante a década de 40, muitos achavam que Adolf Hitler era o anticristo. Outros que viveram nas últimas centenas de anos têm sido a mesma certeza quanto à entidade do anticristo. Até agora todos estavam incorretos. Devemos deixar para trás todas as especulações e focalizar no que a Bíblia realmente diz sobre o anticristo. Veja alguns títulos que são dados a ele. O chifre pequeno de Daniel capítulo 7, versículo 25. Também conhecido como o rei, descrito em Daniel capítulo 11, verso 36, Isaías capítulo 8, versículo 21, capítulo 30, versículo 33, capítulo 57, verso 9. O homem do pecado, segundo Tessalonicenses 2, verso 3. O filho da perdição, segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. O iníquo, segundo Tessalonicenses 2, verso 8. A estrela caída, Apocalipse capítulo 9, versículo de número 1. A segunda besta, Apocalipse capítulo 13, versículo 11 e verso 18. O pastor inútil, Zacarias capítulo 11, versículo 15 ao 17. Salmos de número 14 e verso de número 1. Salmos de número 53 e verso de número 1. O homem sanguinário e fraudulento, Salmos de número 5 e versículo de número 6. O príncipe profano e o ímpio de Israel, Ezequiel capítulo 21, versículo 25. E o príncipe de Tiro, Ezequiel capítulo 28, verso 2. O Salmos 10 dá a descrição do caráter moral deste homem do pecado. O anticristo é também tipificado pelas seguintes pessoas da Bíblia: Abimeleque, Juízes capítulo 9, Saul, 1 de Samuel capítulo 8 ao verso 31, Absalão, 2 de Samuel capítulo 15, verso 19, Acabe, 1 de Reis capítulo 1, versículo 1 de Reis capítulo 16 ao 18, Acaz, 2 Reis capítulo 16, Sebena, Isaías capítulo 22, Zedequias, Jeremias 39 e também capítulo 52, Ramã, capítulo de Esther, capítulo 3, verso ao 7, capítulo 3 ao capítulo 7, Herodes, Mateus, capítulo 2, o mercenário, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10 ao 13.
Esse homem do pecado, o anticristo, se apresentará aos judeus como seu Messias. Eles o receberão como nação, sem conferir as suas credenciais, farão dele o seu rei. Ele reinará sobre toda a terra de Israel, conforme João capítulo 5, versículo 43, Daniel capítulo 11, versículo 36 ao 39, e 2 Samuel capítulo 15, do verso 2 ao 6 e verso 11. O anticristo estabelecerá o seu trono de governo em Jerusalém. Irá promover seus laicos admiradores para que ocupem posições de autoridade sobre a terra de Israel. Jerusalém será totalmente entregue à sorte da iniquidade, descrita em Isaías capítulo 1, versículo 21 a 23, Daniel capítulo 11, versículo 39, Isaías capítulo 28, versículo 14, e 1 de Samuel capítulo 22, versos 7 a 8. A descrição moral dos judeus apostata seguirão o anticristo pode ser vista nas seguintes passagens de Salmos 14, verso 35 a 36, Salmos de número 73, do verso 3 ao 12, e livro do profeta Isaías, capítulo 58 e capítulo 59. Apocalipse, capítulo 13, verso 5, declare, abre aspas, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-lhe esse poder para agir durante 42 meses, e abriu sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e de seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação, e adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.